Olá, nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Luciana, falando aqui com vocês. Estamos aqui na segunda parte da aula sobre a Revolução Russa. Para recapitular, a Revolução Russa, ocorrida em 1917, ela foi o primeiro caso de sucesso de uma revolução proletária que destruiu a ordem capitalista e burguesa da história da humanidade. Certo, pessoal? Tá? A Rússia, pessoal, pré-revolucionária, ou seja, antes de 1917, ela possuía 20 milhões de metros quadrados, sendo naquela época e ainda hoje o maior país em extensão territorial do mundo, possuía cerca de 170 milhões de habitantes, tá? E a sua principal característica era que a maioria desses habitantes viviam no campo, tá? E o Império Russo possuía um grande atraso econômico e industrial em relação aos países da Europa Ocidental, principalmente em relação à Inglaterra, à França e à Alemanha, certo? A desigualdade social no país era gritante, tá? 80 a 90% da população vivia no campo e não sabia ler e escrever, tá? Os camponeses trabalhavam muito, ganhavam muito pouco, viviam em situação humilhante e eram muito maltratados. Viviam sempre famintos. Os nobres, como é de se esperar, né? Viviam no luxo, na riqueza e sempre na fartura, tá? O país era muito estranho, porque apesar de estar no fim do século XIX, ele ainda era essencialmente feudal, tá? A aristocracia rural e o clero da Igreja Ortodoxa Russa detinha praticamente todo o controle e a propriedade da terra, certo? E quem governava este país? Este cara aqui, ó, o czar Nicolau II. Além de tudo isso, a Rússia ainda vivia em um regime absolutista, tá? E quem governava o país era este cara aí, o czar Nicolau II. Governava o país com mãos de ferro, não dava liberdade política para ninguém, para nada. Os partidos políticos eram proibidos, a imprensa era censurada, qualquer rebeldia contra o governo era reprimida e o rebelde era exilado na Sibéria, tá? Os cossacos, que era a polícia czarista, ela reprimia duramente qualquer ato contra o Nicolai II, certo? Quando a indústria chega na Rússia, lá no início do século XIX, esse 90% da população camponesa que vivia na miséria se tornam operários explorados nas cidades russas, tá? Dentro, pessoal, desse contexto de exploração, tanto de operários quanto de camponeses, surgem dentro do país as ideias socialistas do Karl Marx, tá? Que é este cara aqui que eu tô mostrando para vocês na foto, tá? O partido que surgiu lá na Rússia foi o PSODR, tá? O Partido Social Democrata Russo, que no começo era um só, mas a partir de 1903 se dividiu em dois, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, liderados pelo Alexander Martov, mencheviques significando minoria em russo, e os bolcheviques, liderados pelo Lenin, sendo que bolcheviques significa maioria em russo, tá? A situação da Rússia ela se torna um pouco mais complicada em 1904, quando eclode a Guerra Russo-Japonesa, onde o czar ele aloca os recursos que a Rússia tinha para essa guerra, deixando a população ainda mais na pobreza, tá? O Japão, ele ganha da Rússia e aumenta ainda mais as dificuldades do povo russo. Em janeiro de 1905, numa cidade chamada Petrogrado, o povo faz uma passeata, né, como eu já falei para vocês na aula passada, levando um abaixo-assinado para o quiser ver, onde eles reivindicam melhores condições de vida, direitos trabalhistas. O czar, ao invés de olhar esse abaixo-assinado, ele ordena que seu exército
massacre o povo, atire contra o povo. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá? E desencadeia no país uma série de revoltas e greves. Essas revoltas elas foram derrotadas pelo governo czarista, porém abalam profundamente a imagem do czar, tá? Que deixa de ser visto como pai do povo, tá? Juntamente ali com o Domingo Sangrento, surge na Rússia os sovietes, tá? Que eram conselhos de operários que foram criados ali justamente para encabeçar a luta desses operários contra o czar Nicolai II, certo? Guardem essa aí, pessoal. Os sovietes eles foram muito importantes mais para frente aí durante a revolução, ok? Esse clima aí de exploração, de pobreza, de insatisfação contra o czar, ela vai se estendendo, esse clima vai se estendendo de 1905 até 1914, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ao lado aí da França e da Inglaterra, né, das ricas potências capitalistas. O que acontece? A situação da Rússia, que já não era fácil, né? Com a entrada do país na Primeira Guerra Mundial, ela fica extremamente caótica, tá? Por quê? Porque os camponeses, eles foram recrutados para ir lutar nos campos de batalha da guerra, o que gerou a morte de mais de 5 milhões de camponeses, gerando uma crise de penúria, fome, racionamento e desorganização da economia russa jamais antes vistas, tá, pessoal? Essa crise de fome gerou passeatas, vários movimentos contra o czar, que acaba renunciando, né, no mês de março de 1917, março do nosso calendário. Porém, o calendário juliano, que era o calendário em vigor na Rússia na época, era o mês de fevereiro, tá? Então, essa parte da Revolução ficou conhecida como a Revolução de Fevereiro de 1917. Quem foi responsável pela abdicação do czar? Foram os mencheviques, tá? Eles derrubaram o czar Nicolai II. O que eles fizeram? Eles convenceram os soldados, né, do czar a passar para o lado deles, tá? Então o czar, sem apoio nenhum, acabou renunciando, né, diante daquela multidão. O irmão do czar, o Mikhail, ele não quis assumir o governo, então o Alexander Martov, que era o líder dos mencheviques, acabou assumindo aí o governo que ficou conhecido como governo provisório. Porém, eles não conseguiram, os mencheviques, tirar a Rússia daquela situação de caos em que a Rússia vivia, principalmente não fizeram a reforma agrária, né, que era essencial para o país, e não tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Nisso, pessoal, o que acontece? O líder dos bolcheviques, que estava exilado na Rússia, o Lenin, ele volta, né, e gera todo um movimento, ele entrega lá em abril, né, um documento chamado Teses de Abril, em que o principal lema do Lenin era paz, pão e terra. O que significa isso? A paz, que era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, o pão, que era a comida para todos os russos que estavam passando fome, e a terra, que seria a reforma agrária. O que é a reforma agrária, pessoal? Dividir as terras para os camponeses sem terra, tá? Em setembro de 1917, o Trotsky, tá, que era um líder bolchevique do soviete de Petrogrado, ele organiza a Guarda Vermelha, se junta ao Lenin e toma o Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório, tá? Em outubro de 1917, pelo nosso calendário, ocorre finalmente aí o que é conhecida como a Revolução Russa, ou seja, os bolcheviques liderados pelo Lenin tomam
o poder na Rússia. O que isso significa, tá? Significa que os meios de produção foram tirados da burguesia e foram entregues para o Estado, tá? Ou seja, a Rússia passou a ser construída dentro de um Estado de moldes socialista. Então vamos lá, ó. A Revolução Russa, ela foi feita em 3 partes, tá? A primeira é em 1905 com o Domingo Sangrento, tá? A segunda em fevereiro de 1917 com a abdicação do czar Nicolai II, ou seja, o czar sai, ele não dá conta porque ele perde o apoio até do exército dele, tá? E entra no poder os mencheviques, ou seja, aquele partido político que era a minoria. Os mencheviques mantêm a Rússia na Primeira Guerra Mundial, não faz a reforma agrária, não segura o reggae, não dá conta, tá? O Lenin, que era o líder dos bolcheviques, volta da Suíça, lança as teses de Abril e junto com o Trotsky consegue fazer a Revolução de Outubro, liderada pelos bolcheviques, e sim, tá? Implantar as teses do Marx, tá? E sim começar aí uma revolução socialista na Rússia. Mas será que ela deu certo, pessoal? Vamos ver agora rapidinho se deu certo essa revolução bolchevique na Rússia. Tá. O Lenin, né? Ele começa ali primeiro decretando, né, o Conselho dos Comissários do Povo, tá? Depois ele decreta a reforma agrária, ele estatiza os bancos e as fábricas, ou seja, ele passa para o Estado o controle dos bancos e das fábricas, tá? Só que aí o que acontece? Eclode no país uma guerra civil entre o Exército Vermelho, né, que era liderado pelos bolcheviques, pelo Trotsky e pelo Lenin, e o Exército Branco, que era liderado por uma galera que queria restaurar o czarismo na Rússia, tá? Essa guerra civil na Rússia, né, durou até 1921, pessoal, e foi responsável pela morte de mais de 9 milhões de pessoas. Os bolcheviques, o Exército Vermelho, acaba ganhando, né, com a implementação do comunismo de guerra, porém à custa do quê? De uma Rússia ainda mais destruída do que estava, tá? Lembra, os bolcheviques entraram lá no poder em outubro de 1917, com uma Rússia destruída. Destruída pela Domingo Sangrento, destruída pelos 5 milhões de mortes da Primeira Guerra Mundial. Só que depois ocorre essa guerra civil que mata mais 9 milhões de mortos, tá? Imagina como estava essa Rússia em 1921, né? Aí o que o Lenin faz? Ao final da guerra civil, o país estava devastado. Aí o que ele faz? Ele implanta uma política com a sigla NEP, né? A Nova Política Econômica, com um lema definido por ele, que era um passo atrás para dar 2 passos à frente. O que era a NEP? Ele incentivou, né, algumas medidas capitalistas, ou seja, ele abriu o capital russo, né, para que empresas capitalistas fossem implantadas lá na Rússia para poder reconstituir, para poder restaurar parcialmente a economia, tá? Essa foi a NEP. Só que acontece, em 1924, o Lenin, ele tinha um problema no cérebro, aí ele morre, tá? Não deu tempo da NEP se desenvolver, o Lenin morre antes e começa dentro ali do partido bolchevique uma briga, tá? Entre quem? Entre o Trotsky, tá? Que era o líder, né? Lembra que eu falei para vocês? Do Exército Vermelho.
e o Stalin, o Joseph Stalin, tá? Começa uma disputa dentro do partido socialista, dentro do partido bolchevique ali, para ver quem queria assumir, né, o controle da União Soviética, porque nesta época a Rússia já era a União Soviética. Em 1922 foi fundada aí a União Soviética. O Stalin, ele consegue ganhar, né, a disputa com o Trotsky. Ele acaba expulsando o Trotsky da União Soviética. Ele abre, né? Ele abandona a NEP e ele adota os planos quinquenais, tá? Que eram planos que eram renovados a cada 5 anos, que visavam uma criação de uma indústria pesada, tá? De uma indústria de guerra pesada, uma coletivização da indústria, da agricultura, perdão, tá? Os planos quinquenais, eles tiveram êxito, tá? Porém, êxitos em partes, tá? Por quê? Porque isso gera o stalinismo, pessoal, tá? O Stalin, ele é visto assim duplamente, digamos assim. Na verdade, o Stalin, ele foi um ditador, tá? Porque ele eleva a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao status, né, de segunda maior potência mundial, aí, né, nessa época aí, na década de 30. Porém, ele era um ditador, tá? Ele era um ditador, ele matava as pessoas, ele não se importava com os camponeses morrendo de fome, ele tem uma visão ambígua aí, né? As pessoas têm uma visão ambígua aí do Stalin, tá bom? Essa fase aí que o Stalin governa a União Soviética era vista como stalinismo, certo? O stalinismo, como eu já falei para vocês, ele é terrível, tá? Porque ele submete as pessoas a uma verdadeira ditadura durante os quase 33 anos que ele governa a União Soviética. Por mais que a União Soviética vença a Segunda Guerra Mundial, né, sob aí ao poder do Stalin, ele persegue todos os inimigos do seu regime, ele mata coletivamente, ele expropria, né, os kulaks, né, os camponeses de sua terra, ele manda assassinar todo mundo que é contra ele, inclusive o Trotsky, tá? Então, o Stalin não é legal, tá? O Stalin, ele é um ditador. E o período que ele governa aí a União Soviética, depois de ganhar do Trotsky, perdão, é conhecido como stalinismo. Pessoal, desculpa aí a aula. Qualquer dúvida, eu tô na quinta-feira lá com vocês para dirimir essas dúvidas. A gente vai digerindo aos pouquinhos aí a Revolução Russa e o stalinismo, ok?